Meus amigos, meus queridos amigos, quero fazer uma série de vídeos abordando o tema islamismo, o Islã. Você conhece alguma coisa sobre o Islã? Vamos entender. Uma grande confusão que se faz é com relação à etnia dos muçulmanos. De forma generalizada, a impressão que a maioria tem é de que muçulmanos e árabes são a mesma coisa. Lê do engano. Nem todos os árabes são muçulmanos e apenas uma fração dos muçulmanos do mundo todo são árabes. Há muitos muçulmanos na Índia e na Ásia, por exemplo, muitos. A opinião pública, devido ao terrorismo, ao extremismo religioso de muitos seguidores do islamismo e a repressão à mulher, tende a colocar os muçulmanos como culturalmente inferiores. Longe do falso conceito de bárbaras e primitivas, durante séculos, as civilizações do Islã foram, na verdade, muito superiores às civilizações ocidentais. A combinação de ideais orientais e ocidentais provocou grandes avanços na medicina, na matemática, na física, na arquitetura e artes, entre outras artes. Muitos elementos importantes para o avanço do homem, como os instrumentos de navegação marítima e os sistemas algébricos, surgiram no Islã. Também foram os árabes que introduziram o papel na Europa e inventaram o arco ogival. Sem esse arco ogival, os europeus cristãos não poderiam construir as catedrais góticas. Vocês sabiam? O Islã ainda continua sua expansão e fortemente. O islamismo é de fato a religião que mais cresce no mundo contemporâneo. A cada 5 pessoas no planeta, uma é muçulmana. São, portanto, 1 bilhão e 300 milhões de fiéis. Nossa, muita gente. 1 bilhão e 300 milhões de fiéis. É a segunda maior religião do mundo. Em praticamente todos os países do mundo existem muçulmanos. Praticamente. Cerca de 70% dos intelectuais que se convertem a uma crença escolham o islamismo. Mas a que se deve o magnetismo que essa fé exerce em cada vez mais gente? Ao que se deve? Uma edição de 1981 do Correio da Unesco oferece uma boa resposta, abre aspas. Nos 13 séculos que se passaram desde sua gênese, a religião congrega hoje mais de 800 milhões de adeptos. É o número da época. 800 milhões de adeptos, unidos pelo sentimento profundo de pertencerem a uma só comunidade. E essa expansão que continua é devida principalmente ao espírito de universalidade que transcende qualquer distinção de raça e permite a cada povo se integrar no Islã. Mas, ao mesmo tempo, conservar sua cultura própria. Mais que uma religião, o Islã é, de fato, uma grande nação sem fronteiras. Olha que interessante. Por diversas vezes os romanos estiveram às portas da Península Arábica, mas não viram vantagem em conquistar uma região tão inóspita. E o lugar passou a figurar nos mapas de Roma apenas como uma desconhecida província arábica. As populações das regiões central e setentrional, divididas em numerosas tribos ou clãs, eram de etnia semita. A etnia. Os árabes do deserto, os beduínos, eram nômades, de características bem diversas dos árabes do sul. Seu idioma, o árabe, acabou se impondo em toda a região, alastrado pelas suas caravanas que cruzavam a península, as caravanas árabes. A costa marítima era ocupada pelas tribos sedentarizadas que habitavam Meca e Yatreb,
Yatreb mais tarde se tornou Medina. As duas principais cidades vivendo como comerciantes ou pequenos artífices, exportando para o ocidente o incenso, as tâmaras e os perfumes. No entanto, nem os beduínos, nem os árabes urbanos possuíam um governo centralizado. Prevalecia a organização tribal. E não eram raros os conflitos entre as tribos. Apesar das diferenças culturais, contudo, todos os árabes eram da mesma raça e diziam-se descendentes de Abraão. Sua religião mostrava uma nítida influência do judaísmo, não apenas por sua proximidade com o patriarca. Durante esse período acreditavam em um Deus supremo. Quem que era? Alá. O Deus supremo deles era o Alá. Porém, não deixavam de adorar uma infinidade de deuses inferiores, os djinns, ou gênios, como o da lâmpada de Aladim, lembram? O filme, os djinns. E através de imagens ou totens, continuavam a cultivar o politeísmo de seus ancestrais. Cada tribo possuía seus próprios ídolos. Apesar de terem um santuário tribal, existia um comum a todos, que se encontrava em Meca, na Kaaba, uma construção simples em forma de cubo, onde se reverenciava um meteorito negro, a Pedra Negra, trazida do céu pelo arcanjo Gabriel. Desde antes de Maomé, os fiéis sempre rezavam ao redor da Kaaba, em Meca. Meca ficava numa posição privilegiada entre as montanhas e o deserto, na interseção das rotas de caravanas. Isso fez com que a cidade desenvolvesse um intenso comércio, com um influxo humano tão grande e tão diversificado. Era natural que Meca se tornasse também um importante centro religioso. E foi nesse contexto e nessa cidade que nasceu quem? Maomé, ou Muhammad, o criador do islamismo. Vamos falar um pouco sobre Maomé. Maomé foi inquestionavelmente o principal personagem da maior mudança cultural, política e religiosa que já acontecera na Península Arábica. Não havia uma organização ou instituições políticas, nem mesmo um sentimento nacional. E foi o sonho desse homem, Maomé, que uniu todo um povo sob uma identidade comum, além da língua e da raça. Maomé, estima-se, nasceu no ano 570 depois de Cristo, no clã dos Hashemitas, que era um ramo pobre da poderosa tribo dos Quraishitas. Seu pai, Abd Allah, era o pai dele, tombara numa batalha antes de seu nascimento. E sua mãe, Amina, morreu quando ele tinha perto de 6 anos. Outras fontes, porém, dizem que ela teria morrido semanas após o nascimento de Maomé. Outras fontes. De qualquer forma, o órfão passou para a guarda do tio Abu Talib, da tribo Quraishita. Desde cedo, ajudando o tio, Maomé acabou se tornando condutor de caravanas, atravessando o deserto e mantendo contatos com judeus e cristãos, de quem sofreu profundas influências religiosas. Com o tempo, Maomé desenvolveu uma natureza profundamente religiosa. Com o tempo, calmo e meditativo, ficou notório pela sua sinceridade de tal maneira que era procurado para arbitrar disputas. Sempre foi procurado para arbitrar disputas. No entanto, algo o desgostava. Maomé detestava a decadência de sua sociedade. Aos 25 anos casou-se com a prima Khadija, a prima dele, que era uma viúva rica, dona de muitos camelos, com quem teve 4 filhos. Entretanto, 3 morreram e ficou só uma filha, a Fátima, só uma.
foi a Fátima. Espero que vocês gostaram e no outro vídeo eu vou falar mais sobre Maomé.